Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe mais uma vez com a porção lida da sua santa palavra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos, todos aqueles que nos acompanham via internet, a nossa mensagem de hoje tem como tema o seguinte: crendo na bondade de Deus. Crendo na bondade de Deus. Meus amados irmãos, irmãs e amigos, por que eu sugeri esse tema e escolhi esse texto para nós meditarmos nesta noite e falarmos acerca da bondade de Deus? Poderia o tema ser apenas a bondade de Deus, mas eu fiz questão de colocar crendo na bondade de Deus. Quando nós olhamos, amados irmãos, e folheamos toda a Bíblia Sagrada, e quando nós vemos e lemos nas Escrituras Sagradas o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é uma boa nova de grande alegria para todos os povos. E como eu falei anteriormente, amados irmãos, aqui nós podemos ver nesse texto a bondade de Deus expressa na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Podemos ver aqui nesta passagem o momento bendito, quando Deus cumpriu a promessa de enviar seu Filho a este mundo. E podemos ver aqui nesta passagem também mistérios profundos, onde a mente humana, por mais fértil que seja, não pode alcançar. Podemos ver nesse texto também o Deus Trino, podemos assim dizer também, nos ferrolhos da eternidade, num plano perfeito, num plano vitorioso, determinou que o Verbo eterno, sem deixar de ser Deus, se tornaria homem. O transcendente, que nem os céus dos céus poderia contê-lo, se tornaria imanente. Nasceria numa manjedoura, seria enfaixado com panos. O Pai da eternidade, o Criador das coisas visíveis e invisíveis, entraria agora no tempo. O Rei dos Reis
que se assenta num alto e sublime trono, se faria servo e se tornaria o autor da vida e morreria uma morte vergonhosamente, uma morte de cruz, uma morte maldita. Por isso, amados irmãos, diante de tantos dias difíceis pelos quais nós estamos vivendo, por isso eu fiz questão de trazer esse tema, crendo na bondade de Deus. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a olhar para a bondade de Deus apenas para as circunstâncias terrenas, para as coisas visíveis. Mas quando olhamos, quando meditamos à luz deste texto aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, nós podemos ver as provas da bondade de Deus para com o pecador. Às vezes, nós cremos na bondade de Deus quando alguma situação terrena, uma situação física, Deus, pela sua graça, vem e age em favor de nós. Mas eu quero que você olhe com mais profundidade o amor, a bondade de Deus nesse texto que nós acabamos de ler. Porque a bondade de Deus, ela não se limita ao terreno, ao físico, ao temporal. A bondade de Deus não depende das circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo. Não devemos esperar melhorar as coisas para contemplarmos, para continuarmos crendo na bondade desse maravilhoso Deus. Podemos ver aqui nesse texto, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai descer às regiões mais profundas, mais baixas, e depois ele vai elevar a sua voz para as regiões mais altas, onde a mente humana não pode alcançar. O Filho de Deus entra no tempo, o Verbo eterno vai entrar no tempo, vai tomar uma forma humana, se fazer homem, para proporcionar e nos conceder a vida eterna. E com base, amados irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, como tema que eu já mencionei, crendo na bondade de Deus, esse texto nos dá prova, duas provas da bondade eterna de Deus. Porque a bondade de Deus, ela é atemporal. Ela não depende das circunstâncias. Porque a bondade de Deus, ela é eterna e continuará sendo adorada, louvada por toda a eternidade. E a primeira prova, amados irmãos, que podemos ver aqui nesse texto, se encontra aí no versículo 5 ao versículo 8 do texto de Filipenses que nós lemos, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não se considerou o fato de ser igual a Deus, mas pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está a primeira prova pela qual nós devemos continuar crendo na bondade de Deus. É que Deus enviou Cristo ao mundo para nascer, viver, morrer, ressuscitar e nos conceder a vida eterna. Esta é a primeira prova da bondade de Deus que podemos destacar aqui nesse texto. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos, todos que estão me ouvindo,
Jesus, ao vir ao mundo, ao descer da sua glória excelsa, nascer numa cidade pobre, num lar pobre, demonstrou grande humildade. A estribaria, a carpintaria e a cruz sintetizam a profundidade da humilhação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando olhamos para as Escrituras, amados irmãos, ela nos confirma, ela testificam conosco esta verdade. O Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo santo, diz as Escrituras, fez-se pecado por nós. Ele sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo exaltado pelos anjos, foi escarnecido pelos homens. Sendo honrado pelas hostes celestiais, foi cuspido, espancado por aqueles que eram objetos do seu amor. O Verbo eterno, pessoal e divino, fez-se carne. Você já parou para pensar nesta verdade? O Criador do universo deitou-se numa manjedoura cheia de capim. O Rei das Nações despojou-se de todas as suas prerrogativas e entrou no tempo e no mundo para servir, se tornou servo. O dono absoluto de todo ouro, de toda prata, diz as Escrituras, que se fez pobre por amor de mim e por amor de você. Diz as Escrituras que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele sendo o dono absoluto de todo ouro, de toda prata. Ele fez-se pobre por amor de mim e de você. Não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. E o que é isso, amados irmãos? É uma prova da bondade bendita do nosso Deus, o nosso Criador, para com nós, pecadores. Por isso, como eu falei anteriormente, nós não devemos olhar apenas para a bondade de Deus pelas circunstâncias terrenas, pelas dificuldades pelas quais nós estamos enfrentando nos nossos dias. Nós temos que olhar muito além, como Deus vê, e Ele prova que Ele é bom, e continuará sendo bom por toda a eternidade. Ele nunca deixará de exercer sua bondade. Por isso que nós temos que olhar com lentes celestiais. A bondade de Deus vai muito além das circunstâncias terrenas. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios: se nós cremos em Cristo apenas aqui, nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que eu fiz questão, crendo na bondade de Deus, e diante da situação, será que nós continuamos crendo na bondade de Deus? A Bíblia também, amados irmãos, continua nos ensinando, como nós estudamos alguns domingos pela manhã aqui, pastor Rubens, mostrando na palavra de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo como nosso representante, como nosso substituto. Ele veio para morrer. Foi pela sua morte que Ele abriu para nós o novo e vivo caminho de reconciliação para com o Pai. Foi pela sua morte que recebemos a vida eterna. O menino que nasceu lá numa estribaria estava destinado a ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
A Bíblia nos mostra também que ele desceu como Cordeiro de Deus e é o único que tira o pecado do mundo. Diferente de muitos que estão aí lutando, relutando nos nossos dias, Jesus Cristo não veio ao mundo para ser um político. Se fosse ele, se fosse essa a motivação, o propósito, ele assim o teria feito. Mas Jesus, ele não veio ao mundo para ser um rei político. Ele não entrou na história para perpetuar seu nome apenas como um realizador de milagres. Não entrou no tempo para ser apenas um grande mestre da moral. Não! Ele veio para morrer, não como Marte, mas como um Redentor. Por isso, prova-nos mais uma vez a bondade de Deus, a bondade eterna de Deus, pela qual nós devemos continuar crendo na bondade de Deus para com nós, que já entregamos nossas vidas a Jesus. E para aqueles que ainda não entregaram, não conseguiram ainda enxergar esta verdade, é um tempo oportuno. Esse texto nos fala profundamente. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Sua encarnação, morte e sepultamento é um estandarte da sua humilhação e também uma comprovação da bondade de Deus para com nós, pecadores. Há um texto nas Escrituras, amados irmãos, eu tenho certeza que você vai concordar também comigo. E eu me identifico muito com ele, e eu creio que também você se identificará também com ele. Se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, pelo qual Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: veja que palavra maravilhosa. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação. Olha que coisa maravilhosa. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E o que é isso aqui, amados irmãos? Que o apóstolo Paulo faz esta recomendação àquele jovem pastor Timóteo da igreja de Éfeso. Podemos ver aqui o reconhecimento de Paulo pela bondade de Deus na sua vida. Vemos também a humildade do apóstolo Paulo, quando ele chega aqui no final do versículo e diz: eu sou o principal dos pecadores. E aqui é uma verdade profunda, amados irmãos. Paulo, quando relata aqui, esta é uma palavra fiel, ela é digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque Paulo, ele sabia quem era, sabia do que fora perdoado. Antes de conhecer a Cristo, ele havia sido um grande inimigo de Cristo. Ele perseguiu, ele encarcerou, ele mandou até açoitar e matar muitos cristãos. Ele considerava Cristo como um embusteiro, um agitador. Era um homem cego das verdades de Deus, mesmo tendo sido criado aos pés de Gamaliel. Era um homem cheio de ódio, zeloso pela lei, mas cego acerca do verdadeiro significado da lei. Contudo, amados irmãos, amados amigos, o doce e gracioso Cristo
veio ao mundo e salvou esse impiedoso homem antes de conhecer a Cristo. Era um homem impiedoso chamado Saulo de Tarso. Mas Cristo o transformou nesse estupendo apóstolo que nós vemos em todos os seus escritos no Novo Testamento. E por que eu fiz questão, amados irmãos, de relatar um pouco da vida do apóstolo Paulo? Eu quero me reportar a mim e a você, meu querido amado irmão, amigo, amiga, irmã. Nós não somos diferentes do apóstolo Paulo. Nós somos também grandes pecadores. No passado, muitos antes de conhecer a Cristo, nós éramos também inimigos de Deus, nós éramos blasfemos, pessoas más. Nossos incontáveis pecados, a bateria enorme de atos de maldade, de crime contra Cristo, subiu também aos céus, ofendendo também assim a glória de Deus. Contudo, um dia, do mesmo céu, para crermos e continuarmos crendo na bondade de Deus, Ele enviou o Seu Filho ao mundo e salvou a mim e a você também. Ele nos salvou de todos os nossos pecados, mesmo aqueles os mais hediondos. Nós alcançamos a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, e hoje nós somos chamados de filhos e filhas de Deus, todos aqueles que já entregaram suas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, faz-se necessário saber quão pecadores nós somos. É importante que saibamos também que quando nós entregamos, confessamos a Cristo, renunciamos à nossa vontade, entregamos todo o nosso ser a Cristo, a Bíblia diz também que nós somos perdoados. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele a quem mais foi perdoado, esse me amará mais. Eu pergunto a você, você se vê como um dos principais pecadores? Se você ainda não chegou a este conhecimento acerca de você mesmo, você ainda não conhece a verdade de Deus para a sua vida. Todos nós somos pecadores, nós somos destituídos da glória de Deus e carecemos da bondade, da graça, do amor de Deus derramado em nossos corações. Por isso, o tema da nossa mensagem: crendo na bondade de Deus. Eu pergunto a você que está me ouvindo: você crê nesta primeira prova da bondade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que Ele enviou Cristo ao mundo. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Se você não crer nesta verdade ainda, se você não compreende esta verdade, você pode até achar e saber que Deus, Ele é bom, Ele exerce bondade, mas uma coisa é eu saber que Deus é bom, outra coisa é eu crer que Deus continuará sendo bom, seja em toda e qualquer circunstância da minha vida. Saber que Deus é bom é uma coisa, e continuar crendo na bondade de Deus é outra coisa. Por isso que a Bíblia nos mostra nesse texto que nós devemos continuar crendo na bondade de Deus, porque a maior bondade de Deus foi Ele enviar seu Filho Jesus para nascer, morrer, viver, ressuscitar e nos conceder a vida eterna. Este é o principal ato da bondade de Deus
para com as nossas vidas, que somos pecadores. Então, esta é a primeira prova da bondade de Deus. Ele enviou Cristo, seu Filho, ao mundo, para nascer, viver, morrer e ressuscitar, e nos conceder a vida eterna. Como nós vimos aqui, alguns teólogos dividem aqui esse texto acerca da humilhação e depois a exaltação de Deus. Mas também a segunda prova e última, que nós devemos continuar crendo na bondade de Deus. Vamos abrir novamente e voltar para o texto lá de Filipenses, que se encontra lá no versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, depois de Deus comprovar ou provar a sua bondade para com nós pecadores, ou seja, Jesus Cristo, seu Filho, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou para nos conceder a vida eterna. Esta é a segunda prova, do versículo 9 ao versículo 11, da bondade de Deus. Que Deus exaltou a Cristo e Ele está acima de tudo e de todos. Ele governa todas as coisas, porque toda autoridade foi concedida a Cristo, tanto aqui na terra como nos céus. Veja que coisa maravilhosa, amados irmãos. É nós continuarmos crendo na bondade de Deus. Eu já confessei a Cristo como o meu Salvador, e agora Ele é o meu Senhor. Quando eu digo que Ele é o meu Senhor, esse Senhor, Deus o exaltou, e Ele está acima de tudo e de todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que pelo fato de Cristo passar pelo seu estado de humilhação até a morte e morte de cruz, diz o apóstolo Paulo que Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa bendita, nós continuarmos crendo nesta pura bondade de Deus para com nós pecadores. Nós que já entregamos nossa vida a Jesus Cristo, e também para aqueles que ainda não entregaram, é um tempo oportuno nós crermos que só Jesus é que pode nos conceder a vida eterna. Só por meio dele é que somos reconciliados diante de Deus. Só por meio dele é que temos livre acesso a Deus. E tantas outras coisas como nós vimos aqui anteriormente. A exaltação de Cristo é revelada em sua ressurreição, em sua ascensão, governo e a sua segunda vinda. Diz as Escrituras, amados irmãos, que Jesus, Ele matou a morte com a sua própria morte. Ele triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele arrancou o aguilhão da morte e nos tem dado a vitória sobre a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, capítulo 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Todos aqueles que creram em Cristo jamais morrerão ou perecerão eternamente. Nós sabemos que um aguilhão era um pedaço de ferro pontiagudo que cravava numa pessoa para que ele fosse morto
e jamais pudesse se levantar. Então esse aguilhão, Cristo arrancou da nossa vida. E a morte não tem mais poder sobre a vida daqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, Cristo matou a morte com a sua morte. Ele triunfou sobre a morte em sua ressurreição. Ele arrancou o aguilhão da morte de todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Jesus ali também na cruz, ele desbaratou o inferno. Ele expôs principados e potestades ao desprezo. Está lá em Colossenses. Paulo diz que depois da vitória de Cristo, ele expôs todos os seus inimigos, a vitória dele diante de toda potestade. Ele desbaratou o inferno, expôs os principados e potestades, desprezando ele, todos eles lá na cruz. Jesus também diz as Escrituras, ele venceu o mundo, e aqueles que creem em Jesus Cristo, que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, é a promessa dele. E assim também, vocês crendo, continuando crendo em mim, vocês também vencerão o mundo. Ele triunfou sobre o pecado. Ele adquiriu para mim, para você que crê nesta bendita palavra de salvação, eterna redenção, abriu um novo caminho e vivo para Deus. E a Bíblia diz que agora ele está assentado à destra de Deus, continua intercedendo por nós, ele continua governando o universo e voltará um dia também para nos buscar. Que coisa maravilhosa! Será que nós não devemos continuar crendo na bondade de Deus? Ele reina agora, ele governa as nações e ele também governa a sua igreja. A Bíblia diz também que ele voltará com grande glória e poder, e todo joelho terá que se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa! Que alívio, amados irmãos, nós que já entregamos nossa vida a Jesus. Temos um Salvador. Ele já veio, nasceu, morreu, ressuscitou. Agora ele foi elevado até as alturas por Deus. E nós temos agora também ele como Senhor. E a nossa vida está debaixo da potente e poderosa mão de Deus. E em tempo oportuno, nós seremos exaltados. Isso disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, lá no capítulo 5. Como eu falei, amados irmãos, ele voltará com grande glória e poder. Todo joelho terá que se dobrar diante dele e confessar que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Eu acho maravilhoso quando aqui diz todos, é todos, indistintamente. Os homens de todos os credos, os homens de todos os colégios filosóficos, os homens de todas as culturas, os homens de todos os lugares e de todos os tempos terão que se curvar e confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Humanamente parece impossível, mas vai ser assim. A Bíblia diz que até aqueles mesmo que zombaram dele, que escarneceram dele, terão que admitir que Jesus é Senhor. Os demônios, os reis da terra, os poderosos deste mundo, os religiosos, os filósofos, os cientistas, os ateus, os agnósticos, os místicos, enfim, todos sem exceção, terá que se curvar e confessar que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai.
Eu pergunto a você, você continua crendo na bondade de Deus? Será que isso não traz conforto para você? Seu filho, enquanto esteve aqui no mundo, fez tudo por amor de mim e de você. E agora ele está exaltado. E nós temos essa certeza, nós temos essa confiança, que temos um Senhor, que Ele agora é chamado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está então exaltado para sempre, sempre, sempre e sempre. Por isso nós devemos continuar crendo na bondade de Deus para com nós, pecadores. Você continua crendo na bondade de Deus? As coisas estão difíceis? Porque muitas das vezes, amados irmãos, a igreja dos nossos dias, ela não quer sofrer perseguição, ela não quer ser uma igreja perseguida, ela não quer sofrer nenhum dano. Mas Jesus Cristo disse: pelo mundo vocês teriam aflições, vocês seriam atribulados, nós seríamos atribulados. Vamos encontrar muitas turbulências nesta caminhada ou nessa viagem, mas uma certeza é certa, nós devemos ter uma certeza, melhor dizendo, é que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Por isso, amados irmãos, eu acho belo também um texto que nos mostra outra verdade acerca da bondade de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Ele diz: portanto nós também, se referindo tanto àqueles hebreus que haviam entregado suas vidas a Jesus, e todos aqueles que confessam a Cristo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz o seguinte: porque nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para o autor, olha só, autor e consumador da nossa fé. Jesus, Ele é o autor e Ele há de consumar essa fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Meus amados irmãos, sabendo desta verdade, que Cristo agora é o Cristo exaltado, está acima de tudo e de todos, que temos um Senhor, isto nos dá cada vez mais motivos e continuarmos crendo na bondade de Deus sobre as nossas vidas, nós que somos pecadores. E olhando para essa passagem aqui do autor aos Hebreus, amados irmãos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã e amigo que está me ouvindo nesta noite, os sinais à nossa volta são escandalosos e incontestáveis. Tudo está convergindo para um fim, para a gloriosa volta de Jesus Cristo, a redenção do corpo humano e da completude da terra, do plano de Deus aqui sobre toda a humanidade. A contagem regressiva já começou há muitos tempos atrás e não tem como mais voltar atrás, tem que continuar. Chega, amados irmãos, irmãs, de perdermos tempo. Você, meu amigo e minha amiga, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, chega de dar volta em círculos, investir seu tempo e recursos em coisas vãs desse mundo que são passageiras. Deixem os embaraços que tanto atrasa o avanço do reino de Deus e que tanto perturba a igreja de Jesus Cristo. Devemos desistir dos malditos embaraços, dos malditos pecados que tão de perto nos assediam. É tempo de nós, amados irmãos e irmãs,
É tempo da maturidade cristã se manifestar nesses dias. As picuinhas devem ser deixados de lado. Os caprichos egoístas, os debates tolos, estúpidos e sem propósitos devem acabar. Cumpramos o nosso chamado agora. Preguemos a Cristo e este crucificado e este exaltado como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Como diz aqui o autor aos Hebreus, corramos essa belíssima carreira, a qual Cristo, nosso capitão, nos comissionou para isso. Contemplemos a grande nuvem de testemunha a nos rodear. Quem é esta grande nuvem de testemunha? São os santos do Antigo e do Novo Testamento. Os profetas, os reis, os sacerdotes e todos os discípulos de Jesus Cristo. São os santos mártires, os apóstolos e tantos outros, nesses mais de 2000 anos da história da igreja, que entregaram totalmente sua vida a Jesus. Eles já se foram, mas uma verdade nos é dita, amados irmãos, aqui nesse texto aos Hebreus. Eles deixaram o bastão comigo e com você, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Você crê nesta verdade? Toda essa grande nuvem de testemunha. Eles se encontram, vou abrir aqui até aspas, assentados nas arquibancadas, observando eu e você, correndo a corrida da fé que nos foi proposta. Imitemos a fé deles, vivamos como eles viveram. Tomemos eles como exemplo. Honremos o brasão que eu e você carregamos em nosso peito, o selo que em nós foi posto. Mas também, quando fadigar-se, quando tropeçar, quando pensar em desistir, diz o autor aos Hebreus, olhe para o alto, olhe para o autor da fé e consumador da fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim recuperemos fôlego e ânimo e corramos esta bela corrida. É como que o autor aqui está nos dizendo: avante, atletas de Cristo, continuem correndo. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Não há mais tempo a perder. Às vezes, amados irmãos, nós ficamos questionando tantas coisas desnecessárias. E muitas vezes não estamos cumprindo para aquilo que nós fomos chamados. Preguem a Cristo a tempo e a fora de tempo. Quer ouça, quer não. Preguem a Cristo, disse o apóstolo Paulo lá na sua carta a Timóteo. Não nos esqueçamos de Cristo. Devemos continuar crendo na bondade de Cristo, na bondade de Deus em ter enviado Ele ao mundo. E quando olhamos para a cruz nos revela que os lugares mais ameaçadores pode ser o ponto central das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Ali na cruz, Deus inverte a condição da miséria humana e traz salvação para nós pecadores. Quem pode ou quem poderia esperar que um momento tão assustador, tão implacável como a morte do nosso Senhor Jesus Cristo chegaria a bênção para toda a humanidade? A cruz nos revela a subversão divina, Deus invertendo tudo
e mostrando a sua bondade por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma coisa que nos conforta, amados irmãos, nós acabamos de ver aqui nesse texto aqui em Colossenses. Cristo foi humilhado, mas agora está exaltado à destra de Deus. Mostra-nos e nos traz confiança, nos traz alento, nos traz refrigério para as nossas almas. Nos ensinando o quê? Que as coisas não estão nas mãos do caos ou do diabo. Não está nas mãos das pessoas ou das situações pelas quais nós estamos vivendo. Mas Deus, em Cristo Jesus, tem o absoluto controle de toda a história. Deus nunca perderá o controle da história da humanidade. Porém, quando olhamos para a cruz, a cruz nos revela o grande amor e a bondade de Deus para a humanidade. O lugar do completo abandono de Deus, onde o seu filho foi abandonado, é o lugar da manifestação do seu grande amor e da sua bondade. Deus, na pessoa de Cristo, tem o controle de todos os fatos e de toda a história da humanidade. Portanto, amados irmãos, são essas duas provas que eu quis compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. As duas provas da bondade de Deus para com nós, pecadores. Que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para nascer, viver, morrer, ressuscitar e nos conceder a vida eterna. E depois de Cristo haver ressuscitado, Deus o exaltou sobremaneira, que está agora acima de tudo e de todos, e tem o controle de toda a história em suas mãos. Você quer um Senhor melhor do que esse? Por isso nós devemos continuar crendo na bondade de Deus para nós, pecadores. E quero concluir com um texto, amados irmãos. Quero que todos abram aí um texto maravilhoso que se encontra lá no Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Estamos passando dias difíceis. Mas eu vou citar 2 versículos aqui no Salmo 27, que, por mais que estejamos passando por dificuldades, por problemas, estamos vendo um caos assolando todo mundo, se apega a esses 2 versículos. Salmo 27, versículo 13 e o versículo 14. Que diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. As coisas estão difíceis, amados irmãos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu pergunto a você, que Deus está lhe dando essa oportunidade. Você está vivo. Deus ainda não chamou você para a eternidade. Você tem crido e continua crendo na bondade do Senhor, na minha e na sua vida. Ele já fez tudo. Ele já demonstrou sua bondade. Cristo já veio, já proporcionou, já pagou todo o plano que Deus executou para que pudéssemos ser salvos. Isso nós podemos ver nas Escrituras. Também Cristo o exaltou. Ele agora é Senhor de tudo e de todos. Por isso que ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós já contemplamos. A bondade de Deus é ter enviado Cristo ao mundo, e agora ele é Senhor de tudo e de todos. Aí ele diz: espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo. As coisas estão difíceis. Fortifique-se o teu coração. Espera
pois pelo Senhor. Amados irmãos, finalizo dizendo o seguinte: devemos continuar crendo na bondade do Senhor, porque Deus é bom, a sua bondade continuará para sempre. Ele já demonstrou essa bondade para a minha e para a sua vida. Basta crermos e entregarmos nossa vida ao senhorio do Cristo exaltado, que reina e que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e que possamos continuar a carreira que nos foi proposta. Honremos o brasão que foi repassado para nós. Quem sabe um dia, nós não estaremos um dia junto com essa grande nuvem de testemunha. Todos aqueles que creram em Cristo, que entregaram suas vidas a Jesus, creram no Evangelho. Quem sabe, Deus pode nos chamar para a eternidade e um dia nós estarmos sentados e vermos a igreja também exercendo a sua fé para a glória do nosso Deus. Por enquanto, é um já, ainda não. Mas um dia nós estaremos com todos esses heróis da fé, com todos os irmãos de todas as épocas, de todos os tempos, contemplando a glória do Cristo exaltado, que vive e que reina eternamente. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.